A Disney Plus prometeu tudo e entregou nada. Após tomarem a decisão de adiar as gravações de algumas produções que já estavam planejadas, a decisão de retirar de seu catálogo conteúdos que foram recém-lançados deixou os fãs que aguardam por El Turco em estado de alerta. O que será de El Turco? Sejam todas bem-vindas! É bom estar de volta e agradeço por você estar aqui comigo. Hoje o nosso assunto é Disney Plus. A Disney Plus começou aqui na Turquia com a promessa de oferecer um vasto catálogo nacional e exclusivo. No entanto, após um ano do seu lançamento, no mês de maio, eles anunciaram que os planos haviam mudado. Nós estávamos aguardando a segunda temporada de Entre Eu e o Mundo, a série da Hande Erçel, Deniz Kazan, a sequência de Organize Işler e muitas outras produções que foram prometidas. E o motivo que eles anunciaram foi que, ao expandir para diferentes países, a empresa precisa garantir que todos os projetos estejam alinhados com suas metas e orçamentos globais. Até então, desagradável? Sim. Frustrante? Sim. O problema foi eles terem anunciado que também retirariam do catálogo produções que foram lançadas há um ano e produções que foram lançadas há até um mês, um único mês. Entre Eu e o Mundo está fora, Escape do Enguinha Kürek está fora, o filme da Pınar Deniz, que nem deu tempo de assistir, o filme Atriz, também está fora. De acordo com esta notícia, a Disney já havia anunciado que eles removeriam parte do catálogo das suas plataformas. No final do mês de maio, foram retirados mais de 100 conteúdos exclusivos em todo o mundo. E após esse corte, eles anunciaram que iria vir um outro corte, um pouco menor, mas iriam fazer. Foi então que veio os cortes nas produções turcas. Neste segundo corte, nesta segunda remessa de corte, a Turquia foi o país mais afetado, mas os cortes não foram feitos somente aqui. De todos os projetos que foram anunciados pela Disney, eu acredito que o maior que eles anunciaram desde o seu lançamento foi o projeto El Turco. Desde o início, falou-se que o projeto era um projeto internacional e que aquela série daria início a outras séries que seriam derivadas do El Turco. Ponto positivo do El Turco em meio a tantas falsas promessas é que a série foi gravada no idioma inglês. Ela não é uma produção nacional, não é um conteúdo exclusivo da Turquia. Então, levando em consideração que o El Turco foi esta grande promessa e que foi gravado no idioma em inglês, vejam bem o que esta outra notícia nos traz. De acordo com a Horizon Disney Plus, o CEO da Disney, chamado Bob Iger, comentou que depois de fazer todas essas mudanças, o foco é qualidade e não quantidade, e que eles farão menos conteúdos original local e irão priorizar lançamentos globais. O El Turco foi dito que é um projeto internacional, então eu entendo pelo idioma, por eles terem dito que era um projeto internacional, que o El Turco se englobe neste lançamento global. Nós não podemos se prender apenas ao idioma, porque também teve produções, grandes produções, que tiveram um grande investimento, que também foram gravadas no idioma em inglês e que foram canceladas com um mês de lançamento. A nossa esperança é que quando foi dito que seria um projeto internacional. Então, é um projeto global. O que me parece com todas essas mudanças é que eles não estão mais tentando focar em nichos. Se eles ainda vão continuar tendo público aqui na Turquia, não tenho ideia. Eu sei que essas mudanças afetam os atores, afetam os seus planejamentos, e eu li também que essas mudanças que eles estão fazendo vai deixar mais de 7.000 pessoas desempregadas. Pois é, muito triste, né, meninas? Vamos continuar torcendo e aguardar para ver El Turco. Tá bom, minhas queridas? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Muito obrigada por estarem aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e uma excelente semana pra gente.